já convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, e o texto que vamos meditar nessa noite é dos versículos 19 a 22. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. E se nessa noite, à luz desse texto, nós podemos colocar um tema para essa nossa reflexão, aproximem-se de Deus. Que ao ouvir a voz do Senhor nesta noite, por meio da pregação da sua palavra, você possa tomar uma decisão no seu coração, porque sempre quando Deus ele fala, ele espera uma resposta dos seus filhos. Não saia daqui nessa noite sem dar uma resposta a Deus, daquilo que Ele vai estar falando ao seu coração, amém? Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Bem, eu não sei se você está contextualizado em relação à carta aos Hebreus, mas esta carta ela foi escrita com o propósito de estimular a fé dos crentes, esses crentes que estavam vivendo num contexto de perseguição e de provação. O bom viver em comunhão, em unidade como igreja, é que à medida em que nós passemos pelas mais diversas situações, no corpo de Cristo, na igreja, nós somos estimulados, nós somos exortados a continuarmos a viver, a perseverarmos a viver pela fé. E esta carta diz isto, no momento tão específico desses nossos irmãos, eles estavam sendo exortados para não parar, estavam sendo exortados para continuar, estavam sendo exortados para perseverar a viver na presença de Deus pela fé. E era isso que o autor da carta estava querendo dizer, estava transmitindo a esses nossos irmãos. Em momentos difíceis de provação, é necessário perseverar na fé e manter-se firme na presença do Senhor. Quando nós não somos estimulados, exortados a viver pela fé, a tendência do coração do homem é desanimar com a vida. Muitas vezes pessoas desistem da caminhada, se distanciam de Deus, da sua casa, das suas coisas, pelas coisas que acontecem na sua vida. Ao se distanciar da fonte, o homem ele vai sofrer. Ao se distanciar de Deus e das suas coisas, o homem ele vai se enfraquecer. Por isso que nos momentos mais difíceis de luta, não é para nós nos afastarmos e nem distanciarmos,
mas é para nós nos fortalecermos, perseverarmos diante daquele que nos dá força e que é fonte de vida. Imagina você passando fome, a parede do estômago está até colando uma na outra, e o jeito de você acabar com essa fome, com esse sofrimento de estar sem comer, é se alimentar, e você decide simplesmente não se alimentar. O que vai acontecer com você? Você vai ficar cada vez mais com fome e desnutrido, porque você está recusando e se afastando daquele prato de comida que pode te ajudar a te fortalecer fisicamente. Espiritualmente é isso que muitos fazem, e é isso que esses nossos irmãos estavam precisando entender, de que nos momentos de provações e de dificuldade, eles deveriam se manter firmes na presença do Senhor, amém? Firmes na presença do Senhor. E diante desse contexto, Cristo, Ele é apresentado de uma maneira tão singular. Cristo, Ele é apresentado para esses nossos irmãos como superior. Quando nós lemos desde o capítulo 1, até chegarmos a esse exato momento do capítulo 10, nós vemos que o autor ele está dizendo que Cristo, Ele é superior a anjos. Nós vemos o autor dizendo de que Cristo, Ele é superior a Moisés, de que Cristo, Ele é superior aos sacerdotes, Cristo é superior aos sumos sacerdotes, e Cristo, Ele ofereceu a oferta, o sacrifício pelos pecados, mais excelente e mais superior a tudo quanto é tipo de sacrifícios e de oferta de que até aquele exato momento havia sido oferecido. Cristo é superior a tudo, Cristo é superior a todos, e por causa da superioridade de Cristo Jesus, é que eles deveriam perseverar na fé, é que eles deveriam perseverar na fé, viver na presença de Deus, é que eles deveriam perseverar na fé, e ao invés de se afastar de Cristo, e ao invés de se afastar do Senhor, eles deveriam se aproximar cada vez mais de Deus, amém? Ao invés de nos afastarmos, nós devemos nos aproximar. Ao invés de nos afastarmos, nós temos que perseverar na fé, para vivermos na presença de Deus, e para nos aproximarmos de Deus. Mas talvez você pergunte, como é possível viver na presença de Deus? Como é possível se aproximar de Deus, sendo que eu sou homem pecador, sendo que eu sou homem frágil, sendo de que eu tenho uma vida cheia de problemas? Como que eu posso me aproximar de Deus com essa natureza pecaminosa? Será que Deus ele vai me aceitar? Será que Deus ele vai me receber? Como é possível a um homem pecador, cheio de lutas e de fraqueza, viver na presença e se aproximar de Deus? Nós sabemos de que é possível, e nessa noite eu quero te dar duas razões, para que você possa entender que é possível o homem se aproximar de Deus, e que você deve se aproximar de Deus, e não se afastar dele. E a primeira razão que nós encontramos à luz desse texto,
é que Cristo Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho. Olha o que o versículo 19 diz: e tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque é possível o homem pecador se aproximar de Deus? Porque Cristo Jesus, Ele abriu o novo e vivo caminho. O homem, por causa do seu pecado, o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele não podia se aproximar de Deus, ele não podia estar, ele não podia viver na presença de Deus, porque o pecado na vida era um obstáculo, porque o pecado na vida fazia separação entre ele e Deus, e Deus sabia disso, e Cristo Jesus também sabia disso. Mas Cristo Jesus, em meio a essa situação do homem, para resolver o problema do homem não poder estar diante de Deus e se aproximar de Deus, Cristo Jesus, com a sua vida, Ele decide abrir o caminho, abrir um novo caminho, abrir um novo e vivo caminho, para que o homem pudesse percorrer esse caminho, para que o homem pudesse colocar a sua vida neste caminho, e pudesse se aproximar de Deus, e pudesse estar diante de Deus para sempre. E como Cristo Jesus, Ele abriu esse novo caminho, e como Cristo Jesus, Ele abriu este novo e vivo caminho, só havia um jeito para isto, foi através do seu sangue, do sangue derramado na cruz do Calvário. Aqui no capítulo 10, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus Cristo, Ele precisou morrer uma única vez para perdoar os meus pecados. Cristo Jesus, Ele precisou morrer uma única vez para perdoar os seus pecados. Cristo Jesus, Ele precisou morrer uma única vez para perdoar os nossos pecados. No entanto, Ele teve que se oferecer a isto. Ele teve que oferecer a sua vida, para que por meio da sua vida, este caminho, ele pudesse ser aberto. É um caminho espiritual, é um caminho que não foi aberto por obras de homens, é um caminho que não foi aberto com uma enxada, é um caminho que não foi aberto com uma máquina, mas é um caminho espiritual que foi aberto pelo sacrifício de um homem. O caminho agora que leva o homem pecador até Deus, e esse homem então ele pode estar na presença de Deus, e esse homem pecador agora ele pode estar aonde? Ele pode se aproximar de Deus, porque Cristo Jesus, Ele se ofereceu como sacrifício para perdoar os nossos pecados. O sangue de Cristo Jesus perdoa os nossos pecados. Abra comigo no capítulo 9, versículo 22. Volta só uma página na sua Bíblia. 9, 22. A palavra de Deus diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí você pergunta, qual a necessidade de Cristo ter morrido?
Porque este novo caminho e vivo caminho, ele foi aberto com o sacrifício, com o sangue de Jesus? Porque somente o sangue de um justo é que poderia perdoar os pecados, e não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão de pecados, se não for pelo sangue, se não for pela morte de uma pessoa justa, se não for pela morte de um inocente. Cristo Jesus, o justo, morreu no lugar dos pecadores injustos. Aí pergunta-se: qual é o meu mérito? Nenhum. Qual é o seu mérito? Nenhum. Qual é o nosso mérito? Nenhum. Todo o mérito é de Cristo Jesus, porque Cristo, ele não precisava ter morrido, o justo não precisava ter morrido, mas mesmo assim, ele abriu mão da sua própria vida. O justo, um inocente, morreu no lugar do pecador, um justo morreu no lugar do injusto. Que mérito nós temos? Nenhum. Todo mérito pertence a Cristo Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a Cristo Jesus, porque Ele ofereceu a sua vida no nosso lugar. Então isso quer dizer de que obra de homem nenhum pode levar o homem pecador para perto de Deus. Não tem o que você possa fazer para você ser perdoado, não tem o que você possa fazer para você, pelas suas obras, ser perdoado e se aproximar de Deus. Não é possível, porque a salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Deus. Pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obra, para que ninguém se glorie, porque toda glória pertence a Cristo Jesus, àquele que morreu na cruz do Calvário. Amém? Porque eu e você, porque nós podemos nos aproximar de Deus hoje, porque Ele perdoou os nossos pecados, e porque Ele abriu este caminho. Você pode viver na presença de Deus, você pode se aproximar de Deus, porque o pecado que era obstáculo, Cristo Jesus, quando morreu na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Queridos, o pecado que era o obstáculo para o homem entrar na presença de Deus, ele foi retirado, foi resolvido pelo sacrifício de Cristo Jesus. Este lugar chamado Santo dos Santos, este lugar chamado lugar santíssimo, era um lugar restrito somente ao sumo sacerdote, uma vez ao ano. Mas para ele poder adentrar a esse lugar santíssimo, a esse lugar que é o Santo do Santo, ele deveria se consagrar, porque se ele adentrasse aquele lugar sem ter se purificado, sem ter oferecido sacrifício pelos seus próprios pecados, ele seria morto lá naquele lugar. Por quê? Porque onde Deus está, o lugar é santo. Pecado algum pode adentrar naquele lugar. Se algum sumo sacerdote tentasse entrar naquele lugar sem ser purificado e santificado, ele seria morto e fulminado naquele lugar. Tanto que ao sumo sacerdote
quando ele ia oferecer sacrifício uma vez ao ano, por toda a nação de Israel, quando ele iria entrar lá, ele se purificava, ele se consagrava, mas ele amarrava na sua cintura uma corda, e havia na roupa dele pendurada um sininho. Caso ele adentrasse aquele lugar e viesse a morrer, ninguém ia poder entrar lá naquele lugar para poder tirar o sumo sacerdote morto, porque também iria morrer. Então uma corda amarrada, iriam puxar aquele sumo sacerdote morto. Esse lugar era restrito por causa do pecado, mas esse lugar que era restrito, porque Cristo Jesus, ele morreu na cruz e abriu esse novo e vivo caminho, agora todos podem entrar neste lugar, amém? Todos podem estar na presença de Deus, todos podem aproximar-se de Deus, porque o problema do pecado, por causa do sangue de Jesus Cristo, foi resolvido em nossas vidas. Podemos entrar com confiança, podemos entrar com fé em Cristo Jesus, no lugar santíssimo. É possível um homem entrar na presença de Deus? Sim, é possível, porque Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho, amém? E como Ele abriu esse caminho, Ele derramou a sua vida, um sangue inocente foi derramado, para que o problema do nosso pecado, do pecado do homem, viesse a ser resolvido. Agora o homem, ele tem livre acesso à presença de Deus, amém? Temos livre acesso à presença de Deus, e por isso nesta noite, assim como o autor aos Hebreus estava estimulando os irmãos a perseverarem na fé, o autor aos Hebreus diz então: aproxime-se de Deus, viva na presença de Deus, não se afaste da sua presença, mas pela fé, em plena confiança de fé, adentre a presença dEle, desfrute da presença do Senhor. Existe um lugar melhor para nós estarmos. O salmista diz que não existe um lugar melhor. A casa do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. A presença do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. O mundo não tem nada de bom para nós. O mundo é igual à morte, mas a presença do Senhor é igual à vida. A presença do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar, amém? Não há um outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Mas ainda, à luz desse texto, há uma segunda razão de que nos leva a entender de que é possível um pecador entrar na presença de Deus, estar diante do Senhor e se aproximar dEle. Olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 10, agora os versículos 22, apenas o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura. E à luz desse versículo nós temos um segundo motivo, uma segunda razão, que é possível o homem estar na presença de Deus e se aproximar de Deus, é que Cristo é o grande sacerdote.
é que Cristo é o sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes, diferente daqueles sumos sacerdotes que se levantavam ano após ano, dia após dia, em Israel, para oferecer sacrifícios. Por quê? Cristo Jesus, ele foi chamado por Deus para ser sumo sacerdote, para ser o grande sacerdote. Mas por quê? Porque Jesus é perfeito, porque Jesus é sem pecado. Cristo Jesus, ele foi provado. Cristo Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas que ele foi tentado, que ele foi provado, ele não caiu, ele não pecou, ele resistiu até o fim. Cristo Jesus é perfeito. Cristo Jesus foi o homem que viveu sem pecado algum. Enquanto que os demais sacerdotes, enquanto que os demais sumos sacerdotes, eles eram homens pecadores. Muitas vezes eles deixavam ser vencidos pelo pecado, mas Cristo Jesus não, ele nunca deixou ser vencido pelo pecado, mas ele sempre venceu, porque o desejo do coração dele era glorificar a Deus. O desejo do coração dele era ser obediente a Deus, era viver em santidade de vida, e ele fez assim, até o último momento da sua vida. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em nenhum momento Cristo Jesus, ele pecou, e por causa disso, o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele é tido como Deus, por Deus, como grande sacerdote, o sumo sacerdote, o homem perfeito e sem pecado. Olha que Hebreus capítulo 7, ele diz para nós, Hebreus 7, 26, versículos 26 e 27. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo Jesus, diferente de todos, porque ele é superior. Cristo Jesus, o sumo sacerdote, santo. Cristo Jesus, o sumo sacerdote, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Por que nós podemos nos aproximar de Deus? Por causa de Cristo Jesus. Ele se tornou grande sacerdote e sumo sacerdote. Ele ofereceu um único sacrifício para perdoar os nossos pecados. Ele não precisou morrer e viver várias vezes. Uma única vida, uma única morte, um único sacrifício foi suficiente, porque nele não havia pecado algum, porque Cristo Jesus, ele é perfeito. O homem que viveu entre os pecadores, viveu neste mundo,
mas a sua vida não deixou-se levar pelo pecado. Sem culpa, santo, sem culpa, sem mácula e separado dos pecadores. Cristo é o grande sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, que ele ofereceu um sacrifício superior. Veja comigo no capítulo 9, versículos 11 e 14. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 14. A palavra de Deus diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aquilo que Cristo Jesus ele ofereceu na cruz do Calvário, uma única vez, foi definitivo. O sacrifício de Cristo Jesus basta para perdoar os pecados dos homens. O sacrifício de Cristo Jesus basta, ele foi suficiente para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Um único sacrifício bastou, foi o suficiente, porque ele ofereceu um sacrifício superior e definitivo, uma única vez. E porque esse sacrifício ele foi superior a tudo e a todos, diferente dos sacrifícios de animais, que dia a dia, ano a ano, tinha que ser oferecido a Deus, o sacrifício de Jesus foi apenas um, e foi definitivo. Basta. O sacrifício de Jesus basta sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? O sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados, para que você possa estar na presença de Deus, para que você possa viver na presença de Deus, e para que você possa se aproximar de Deus. Esse sacrifício que foi superior, fez com que a nossa culpa, ela fosse tirada. O verso 22 diz, do capítulo 10, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o nosso corpo com água pura. Por meio desse sacrifício, a nossa culpa contra Deus, ela foi tirada, amém? A nossa dívida contra Deus, ela foi cancelada, porque ela foi paga, porque Cristo Jesus, ele pagou. Agora o homem pecador que tem fé em Cristo Jesus, ele pode viver sem culpa, ele pode viver sem nenhum tipo de acusação, porque Cristo Jesus morreu para que essa culpa, ela fosse tirada de nossas vidas. E o autor aos Hebreus estava dizendo para esses nossos irmãos: não vivam distante de Deus, olha o que Cristo Jesus fez pelas suas vidas, fez pelas nossas vidas.
vivam na presença de Deus, se aproxime de Deus, porque Ele mesmo, com um único sacrifício, perdoou os seus pecados. Vocês eram culpados, mas agora já não são mais culpados. Não vivam longe dEle, mas se aproxime dEle, porque Ele vai te receber, porque Cristo Jesus perdoou os seus pecados, tirou a nossa culpa, e por meio desse único sacrifício, a nossa vida ela foi purificada. Foi necessário que a vida do pecador viesse a ser purificada, para que pudesse estar na presença de Deus. Pecador nenhum pode entrar na presença de Deus. Pecador nenhum pode estar na presença de Deus, se não for pelo sangue de Cristo Jesus. É por isso que nos céus só entrará pecadores redimidos, porque onde Deus está é um lugar santo, porque onde Deus está é um lugar santíssimo, lá não há pecado, e pecadores que não forem regenerados, pecadores que não são redimidos, não estarão nos céus, não estarão para sempre na presença de Deus, mas somente para aqueles que pela fé são redimidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa vida ela foi purificada, queridos. A nossa vida de pecado. Agora nós podemos nos aproximar diante de Deus, porque quando Deus ele olha para as nossas vidas, Ele não vê mais simplesmente o Aguinaldo com uma natureza pecaminosa e cheio de pecados na vida, mas Ele olha para o Aguinaldo e Ele vê mais do que isso. Ele vê o sangue do seu filho inocente sobre a minha vida, que perdoou os meus pecados e que purificou a minha vida. Então eu posso ser recebido por Deus. E se você tem fé em Cristo Jesus, e se você pela fé compreende que Cristo Jesus ele perdoou os seus pecados, que Ele purificou a sua vida, quando o Senhor ele olha para você, Ele não olha somente a sua vida pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, Ele enxerga além disso, Ele enxerga o sangue do seu Filho sobre a sua vida, e por isso você pode se aproximar dEle, e ser aceito por Ele, amém, queridos? Ser aceito por Deus. O pecador hoje, por meio de Cristo Jesus, ele pode ser aceito por Deus, mas por quê? Porque esse sacrifício superior resolveu o problema do pecado, e nós podemos compreender, igreja, de que Cristo Jesus é suficiente, de que Cristo Jesus é eficaz para nos apresentar diante de Deus. Cristo Jesus, Ele é suficiente e eficaz para pegar as nossas vidas e nos conduzir até Deus Pai, e nos apresentar diante de Deus Pai, pois Ele mesmo se ofereceu como oferta em nosso lugar, amém? Ele mesmo se ofereceu. Amados, Cristo, Ele restaura a nossa vida, Cristo Ele restaura a vida, Cristo Ele restaura a nossa comunhão com Deus, para que possamos viver novamente na presença de Deus. Se nós podemos viver novamente na presença de Deus, por que viver distante dEle? Por que trilhar um caminho de vida que não conduz a Deus? Se Cristo Ele já fez tudo por nós e no nosso lugar, para nos apresentar a Deus,
Hoje nós temos acesso livre a Deus. Por que não viver para Deus? Por que não viver uma vida totalmente voltada para Deus? Por quê? O que impede um homem pecador? Se todo o problema e obstáculo em Cristo Jesus já foi resolvido. É diante dessa verdade e realidade que o autor aos Hebreus estimula a fé, para que esses nossos irmãos, eles perseverem na fé, para que eles não venham desistir de uma vida voltada para Deus. E por isso que aqui ele diz: se aproximem de Deus, porque Cristo Jesus já fez tudo por nós. Não viva distante dele, persevere, se fortaleça, sustente a sua vida em Cristo Jesus, se aproxime dele, viva diante do Senhor. A nossa vida agora pode ser aceita por Deus, antes não. Agora sim, por causa de Cristo Jesus, por causa de Cristo, a nossa vida é aceita por Deus. E se a nossa vida ela pode ser aceita por Deus, nós precisamos compreender de que agora nós deveremos oferecer a Ele sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício que seja agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Antes nós não podíamos, mas agora nós podemos. Então, se você pode, por causa do sangue de Cristo na sua vida, se volte para Ele, ofereça a Ele um sacrifício vivo, ofereça a Ele um sacrifício santo, ofereça a Ele um sacrifício que seja agradável a Ele, porque isso é que Deus espera de nós, esse culto, que Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, que é um culto racional. Quando eu estava pensando, refletindo nesse texto, eu fiquei pensando, como há ainda pessoas que não acreditam no céu e no inferno, como há ainda pessoas que acreditam no universalismo, ou seja, numa fé, numa crença, numa doutrina, que acreditam que todos vão para o céu, independente da fé, independente da religião, independente da crença. Como pode? Se o texto é tão claro, que somente por meio de Cristo Jesus, é que o homem ele pode estar diante de Deus. Como que uma pessoa que não aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele pode entrar na presença de Deus, estar diante de Deus? Não pode. Como que um pecador ele pode ser salvo se ele não se arrepender dos seus pecados e for perdoado por sangue de Cristo Jesus? Não pode. A salvação é para aqueles que pela fé adentram para esse novo e vivo caminho, cuja vida é perdoada pelo sangue de Cristo Jesus dos seus pecados. É somente pelo sangue de Cristo, como nós cantamos, é que nós podemos estar na presença de Deus e se aproximar dEle. Amém, queridos? Nas lutas, nas dificuldades que todos nós temos, não desista, persevere. Qualquer outro caminho que você tentar trilhar, vai dar ruim.
a sua fé vai esfriar. E depois para voltar é mais difícil. Em meio às lutas e às provações que nós enfrentamos, a solução para nós é perseverar na fé e se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus e desfrute da presença dEle. Amém?